Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria ter você aqui comigo neste momento tão especial em que nos reunimos para refletir juntos sobre a Palavra de Deus. Quero te acolher de coração aberto, como se estivéssemos frente a frente, compartilhando um tempo de comunhão, fé e esperança. Sei que a sua vida é cheia de compromissos, responsabilidades e desafios, mas é justamente por isso que parar alguns minutos do dia para ouvir a voz do Senhor faz toda a diferença. A vida é corrida, muitas vezes pesada, e se não cuidarmos da nossa alma, ficamos cansados não apenas fisicamente, mas espiritualmente também. É nesse espaço que nos encontramos para sermos renovados pelo Espírito Santo, lembrando que não caminhamos sozinhos. Deus tem sempre uma palavra fresca, viva e poderosa para ministrar ao nosso coração. Uma palavra que acalma a tempestade, que nos guia pelo caminho certo e que nos fortalece quando nos sentimos fracos. Este é um momento de paz, de consolo e também de desafio, porque a voz do Senhor não apenas nos conforta, mas também nos chama para obedecer, transformar e viver de forma mais profunda a fé que professamos. É por isso que quero te encorajar a abrir a mente e o coração, deixando de lado as preocupações de agora, para que possamos juntos mergulhar no que Deus preparou para nós neste dia. Querido irmão, querida irmã, saiba que aqui não estamos apenas diante de palavras bonitas, mas sim diante da palavra de Deus que é viva, eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Essa palavra é capaz de separar a verdade da mentira, de trazer discernimento quando não sabemos o que fazer e de nos aproximar do Senhor quando nos sentimos distantes. Hoje, o Senhor deseja falar contigo, e eu creio que a mensagem de hoje vai tocar o seu coração e gerar frutos de fé, perseverança e confiança no caminho do Senhor. Por isso, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito, porque juntos vamos caminhar diariamente ouvindo a voz de Deus e crescendo espiritualmente. Deixe também o seu like, para que esta mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. E compartilhe nos comentários o que esta reflexão falou com você, pois seu testemunho pode edificar outras vidas. Este é um espaço de comunhão, de crescimento e de fortalecimento mútuo, e sua participação é muito importante. Querido irmão, querida irmã, hoje a palavra do dia está em Isaías 30:21, que nos diz: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Que promessa maravilhosa e cheia de esperança. Este versículo nos mostra o quanto o Senhor deseja estar próximo de nós, como um pai amoroso que não abandona seus filhos à própria sorte, mas que guia a cada passo do nosso caminho. Quantas vezes, em meio às escolhas da vida, nós nos sentimos confusos, sem saber qual direção tomar, seja diante de decisões profissionais, relacionamentos, vida espiritual, ou até mesmo escolhas do dia a dia. É natural que o coração humano se sinta dividido e inseguro. Mas a palavra nos garante que em qualquer desvio ou dúvida, Deus se coloca ao nosso lado e fala conosco, mostrando o caminho certo. Essa é uma revelação poderosa, porque ela nos ensina que o Senhor não é um Deus distante, inacessível ou calado. Ele é um Deus que fala, que instrui, que direciona. Muitas vezes, podemos pensar que ouvir a voz de Deus é algo reservado apenas a profetas, pastores ou grandes líderes espirituais. Mas não, essa promessa é para mim, é para você, é para todos os filhos que o buscam com sinceridade. Quando entregamos o coração ao Senhor, Ele se encarrega de conduzir nossos passos, de abrir portas que precisam ser abertas e de fechar aquelas que podem nos afastar de sua vontade. E o mais lindo é que essa voz não vem apenas em grandes acontecimentos sobrenaturais, mas no simples, no cotidiano, em momentos de oração, em leituras da Bíblia e até em situações inesperadas da vida, onde o Espírito Santo ministra silenciosamente ao nosso coração. Mas veja, o texto também nos lembra que existem desvios, momentos em que podemos escolher ir para a direita ou para a esquerda, momentos em que corremos o risco de nos afastar do centro da vontade de Deus. Isso mostra que o ser humano é falho e que a tentação de andar por caminhos próprios é real. E é justamente por isso que precisamos estar atentos, com os ouvidos espirituais bem abertos, porque a voz do Senhor não é como o barulho do mundo. Ela é suave, mas firme, amorosa, mas cheia de autoridade. Se não silenciarmos as distrações externas e internas, corremos o risco de não perceber essa direção. Ou o Senhor falar,
mas cabe a nós a disposição de ouvir, obedecer e confiar. Talvez hoje você esteja passando por uma fase de incerteza, sem saber se deve dar um passo adiante ou esperar, sem entender se deve permanecer onde está ou se arriscar em algo novo. Eu quero te dizer, Deus está falando com você. Ele não é um Deus de confusão, mas de clareza. A voz dele não traz medo ou ansiedade, mas paz e segurança. Então, não se desespere se ainda não tem todas as respostas. Apenas permaneça sensível, continue buscando em oração, medite na palavra, e o Espírito Santo confirmará no seu coração aquilo que é da vontade do Senhor. Por isso, guarde essa promessa de Isaías. Ainda que você se sinta perdido, há uma voz que ecoa atrás de você dizendo: este é o caminho, ande por ele. Essa voz é a garantia de que você nunca está sozinho e que Deus se preocupa com cada detalhe da sua jornada. Ele quer ser o seu guia, o seu conselheiro fiel, o seu porto seguro. Confie nele e você verá como até os caminhos mais difíceis podem se tornar mais leves quando são guiados pelo Senhor. Querido irmão, querida irmã, quando lemos em Isaías capítulo 30, versículo 21, que quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Encontramos uma verdade que precisa ser absorvida, não apenas como uma frase bonita, mas como uma realidade espiritual que deve guiar nossas atitudes diárias. Este texto nos mostra que o Senhor conhece a limitação humana de se perder em meio a tantas vozes, tantas opiniões, tantas pressões externas. Ele sabe que facilmente o coração humano pode se desviar, e por isso oferece a promessa de que sua voz estará sempre presente para nos corrigir e conduzir. Essa é a manifestação do amor de um Deus que não abandona, mas que insiste em estar conosco. Para entendermos melhor essa promessa, podemos olhar para Salmos capítulo 32, versículo 8, onde o Senhor declara: instruir-te-ei e insoner-te-ei caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Veja como a palavra se conecta, tanto em Isaías como nos Salmos. Deus se revela como um pai e mestre, comprometido em ensinar, instruir e guiar. Isso significa que não precisamos caminhar à deriva, sem direção, porque temos acesso à orientação divina. E mais, essa direção não vem de qualquer maneira, mas com a garantia de que é feita pelos olhos de Deus, que tudo vê, que tudo conhece, que sabe o passado, o presente e o futuro. Enquanto nós só enxergamos parte da estrada, ele contempla o caminho inteiro. Outro texto que reforça essa promessa está em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, que nos exorta: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse provérbio nos mostra que o maior erro que podemos cometer é confiar apenas na nossa própria capacidade de discernir. Muitas vezes, tomamos decisões baseadas na emoção, na pressa ou na pressão de outras pessoas e depois colhemos frutos amargos. Mas a palavra nos convida a fazer o oposto: confiar no Senhor, entregar-lhe nossas escolhas, reconhecê-lo em tudo e assim ele endireitará nossas veredas. Esse princípio se aplica de maneira muito prática à vida cotidiana. Quantas vezes, por exemplo, alguém precisa decidir sobre um emprego novo, uma mudança de cidade ou até mesmo sobre um relacionamento? Nessas horas, a voz do Senhor pode vir através da paz que inunda o coração, da palavra que salta das Escrituras durante a leitura, ou até mesmo de um conselho sábio vindo de alguém que teme a Deus. O importante é estar atento, porque o Senhor não deixa seus filhos sem resposta. Ele fala, mas precisamos estar com o coração disposto a ouvir. Veja o exemplo do profeta Jeremias. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus afirma: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aqui temos a confirmação de que os planos do Senhor são sempre melhores que os nossos. Ainda que não compreendamos no momento, Ele sabe onde cada decisão vai nos levar. O que para nós parece um atraso, pode ser, na verdade, a proteção de Deus contra algo maior que não enxergamos. O que parece um desvio, pode ser justamente o redirecionamento divino para nos colocar de volta no propósito certo. Outro ponto importante é que a voz do Senhor, além de nos guiar, também nos protege. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as,
e elas me seguem. Isso é maravilhoso, porque mostra que não apenas ouvimos a voz de Deus, mas somos conhecidos por Ele. É uma relação íntima, pessoal, onde a direção não vem de forma mecânica, mas do amor de um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E quando seguimos essa voz, encontramos segurança. Mesmo que venham os lobos, mesmo que o vale da sombra da morte se apresente, a voz do bom pastor nos conduz em paz. Aplicando isso em situações práticas, pense em quantas vezes você já esteve prestes a tomar uma decisão e algo no seu coração dizia: não faça isso. Esse algo é a voz do Espírito Santo, que muitas vezes nos impede de cair em armadilhas. Ou em outro momento, você talvez tenha sentido uma forte convicção de ajudar alguém, de perdoar, de se reconciliar, mesmo quando a lógica dizia o contrário. Isso também é o Senhor falando, guiando você no caminho da vida. E aqui precisamos aprender algo essencial: obedecer à voz de Deus. De nada adianta ouvir e reconhecer, se não estamos dispostos a obedecer. O próprio livro de Tiago nos alerta, em Tiago capítulo 1, versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A obediência é a chave para viver a plenitude das promessas divinas. Muitos ouvem, mas poucos obedecem. E é a obediência que nos leva a experimentar o melhor de Deus. Portanto, querido irmão, querida irmã, quando Isaías nos traz a promessa de que ouviremos a voz que diz: este é o caminho, andai por ele, isso não é apenas um conforto, é também um chamado à responsabilidade. Precisamos alinhar nossa vida à palavra, cultivar intimidade com Deus, buscar momentos de oração, leitura bíblica e comunhão. Quanto mais próximos estivermos do Senhor, mais clara será sua voz em meio ao barulho do mundo. Querido irmão, querida irmã, ao chegarmos a este momento final da nossa reflexão, quero que você guarde profundamente no coração tudo aquilo que foi semeado até agora. A palavra nos mostrou que não estamos sozinhos, que o Senhor, com toda a sua bondade, nos promete guiar em cada passo da nossa jornada, como está escrito em Isaías capítulo 30, versículo 21, lembrando-nos de que mesmo quando desviarmos para a direita ou para a esquerda, a sua voz nos dirá: este é o caminho, andai por ele. Essa não é apenas uma frase de encorajamento, mas um lembrete de que a presença de Deus nos acompanha em todos os momentos. Muitas vezes, vivemos em meio a tempestades, enfrentamos dúvidas, sentimos que o peso da vida é grande demais, mas o Senhor permanece fiel. Ele é o Deus que, em meio às incertezas, levanta a sua voz e nos aponta a direção certa. Essa promessa precisa ser entendida como uma âncora para a nossa fé. Quando tudo ao nosso redor parece incerto, quando o caminho se torna nebuloso e não conseguimos enxergar com clareza o que está à frente, é exatamente aí que precisamos nos lembrar das palavras registradas em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, que dizem para confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Essa confiança é o alicerce que sustenta o cristão em meio às lutas. É como se estivéssemos diante de uma estrada escura, sem saber para onde seguir, mas de repente, uma luz se acende. E essa luz é a voz do Senhor nos guiando, ajustando os nossos passos e nos levando para a direção da vitória. Meu irmão, minha irmã, muitas pessoas buscam soluções rápidas e fáceis, muitas vezes depositando sua confiança em recursos humanos, em pessoas ou até mesmo em seus próprios talentos. No entanto, a palavra nos alerta, em Salmos capítulo 32, versículo 8, que o Senhor mesmo é quem nos instrui e ensina o caminho que devemos seguir. Isso nos mostra que a verdadeira sabedoria não está em nossos próprios raciocínios, mas em depender completamente dele. E quando fazemos isso, experimentemos paz, mesmo em meio às batalhas, porque sabemos que não somos guiados por nossa limitação, mas por aquele que vê o todo. É importante lembrar que essa promessa não significa ausência de dificuldades. O próprio Jesus nos disse, em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo teríamos aflições, mas ele também completou dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso nos mostra que, ainda que enfrentemos desafios, temos a certeza de que não estamos sozinhos. A voz do Senhor não apenas nos direciona, mas também nos fortalece e nos dá ânimo para prosseguir. Por isso, ao final desta mensagem, eu quero convidar você a renovar a sua confiança no Senhor. Talvez você esteja em uma fase de dúvidas, enfrentando decisões importantes, ou até mesmo vivendo um tempo de espera que parece interminável. Saiba que o Senhor está ao seu lado. Ele não apenas vê a sua dor,
mas deseja guiar você para um futuro de paz, como nos lembra Jeremias capítulo 29, versículo 11, ao declarar que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Seguir a voz do Senhor é escolher viver debaixo da promessa de que tudo contribui para o bem daqueles que o amam. Agora, amado irmão, amada irmã, eu quero que juntos possamos nos unir em oração. Feche seus olhos, se puder, e abra o coração para falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, reconhecendo que dependemos totalmente de Ti. Pai amado, a Tua palavra nos ensinou hoje que mesmo quando nos desviamos para a direita ou para a esquerda, a Tua voz estará sempre conosco, nos guiando e dizendo: este é o caminho, andai por ele. Obrigado, Senhor, porque não nos deixas à mercê do acaso, mas és o Deus que caminha conosco, que nos instrui, que nos guarda e que nos orienta. Pai querido, reconhecemos que muitas vezes nos apoiamos em nosso próprio entendimento, tomamos decisões apressadas e colhemos consequências dolorosas. Por isso hoje te pedimos perdão por cada vez que ignoramos a Tua voz e insistimos em seguir nossos próprios caminhos. Espírito Santo, ajuda-nos a sermos sensíveis à Tua direção. Ensina-nos a ouvir, a discernir e, sobretudo, a obedecer aquilo que o Senhor nos fala, pois sabemos que a verdadeira vitória está em andar conforme a Tua vontade. Deus amado, muitos que estão orando conosco agora estão enfrentando momentos de dúvidas e incertezas. Alguns precisam tomar decisões importantes. Outros estão sobrecarregados pelas lutas da vida. Outros se sentem perdidos, sem saber para onde ir. Pai, em nome de Jesus eu te peço que a Tua voz se torne clara na vida de cada um deles. Que o Senhor traga paz ao coração aflito, direção ao indeciso, força ao cansado e esperança ao desanimado. Que a Tua promessa, registrada em Jeremias capítulo 29, versículo 11, se cumpra plenamente na vida de cada pessoa que está nos acompanhando agora. Senhor, ajuda-nos a confiar de todo o coração em Ti, como nos ensinaste em Provérbios capítulo 3. Que possamos entregar todas as áreas da nossa vida ao Teu controle, reconhecendo que o Senhor é o único que sabe o caminho certo. Que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes fiéis, vivendo em obediência, porque sabemos que a obediência atrai as Tuas bênçãos sobre nós. Pai, que cada um de nós, ao sair desta oração, tenha a convicção de que não está sozinho, mas que há um Deus que guia, instrui e protege. Fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança e enche o nosso coração de coragem para prosseguir. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e já Te agradecemos pela direção, pelo cuidado e pelo amor incondicional que tens por nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, que mensagem poderosa o Senhor nos entregou hoje. Se essa palavra falou ao seu coração, eu quero pedir com muito carinho que você se inscreva no canal. Deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com outras pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. E também, comente aqui embaixo qual parte desta mensagem mais tocou você. O seu comentário pode edificar outras vidas.